entrevista coletiva, né, pós derrota por 1-0 para a equipe do CSA no último jogo da primeira fase da Copa do Nordeste. Da Copa do Nordeste, Moacir, boa noite. Fala um pouquinho desse duelo e principalmente sobre a invencibilidade do América. 1 ano, 1 mês e 6 dias duraram essa invencibilidade, claro, importante, que cai hoje. Fala o peso disso para a equipe e um pouco desse duelo. O que é que faltou para o América conseguir pelo menos empatar esse confronto diante da equipe alagoana? Boa noite. Bom, boa noite a todos. O América fez um jogo bem organizado. Pegamos aí a gente sabia, né, que teríamos pela frente. Citei muito para os jogadores isso. Essa situação após o jogo do Bahia e do Ceará, seria o adversário mais difícil que nós teríamos pela frente. Então, e um adversário que vem, né? Um adversário que vem de uma vitória expressiva lá em São Paulo, diante do São Bernardo, que vem de uma classificação expressiva diante do Grêmio, lá dentro do Porto Alegre, dentro do estádio do Grêmio. Então, assim, a gente sabia, mas a gente sabia também que nós íamos impor, independente da minha escalação, uma dificuldade muito grande para eles, né? E foi isso que aconteceu. No primeiro tempo, um jogo super equilibrado, e aí, no final do primeiro tempo, né, um castigo muito grande, né? Uma bola que a gente estava muito bem assim, concatenado, estava bem encaixado na parte defensiva, e acabou entrando uma bola ali, né, no lado esquerdo, e o menino foi feliz, né? Cruzamento. O Thiago é um matador, a gente sabe disso, ele vem fazendo gols aí corriqueiramente. Mas eu vou falar para você, foi um jogo muito organizado. Nós incomodamos demais a eles e nós tivemos mais finalizações. Contando com as voltas, foram 10 finalizações, 6 escanteios ofensivos. Isso é um número expressivo num confronto difícil como esse. E desde que aconteceu aqui no Nordeste, que eu não vou aqui ficar citando os placares, os resultados, desde que aconteceu isso, e com a minha chegada aqui, após a queda na Copa do Brasil, o foco era o quê? Ganhar o campeonato estadual, Série D do Brasileiro. Isso foi. Só que quando a gente representa o América, você tem que representar como foi hoje aqui. Mesmo não sendo o foco principal, e mesmo com a vitória no meio da semana, tirando assim, talvez 70% do da nossa possibilidade de buscar alguma coisa, né? Aquela vitória do Confiança sobre o Bahia, que jogou seu sub-20, acabou praticamente ali, né? Tirando qualquer chance. E hoje, com a vitória do Ceará também, isso confirmou. Então, a Copa do Nordeste, realmente, para a gente, ela era uma missão de cumpri-la de forma digna e de forma como foi hoje aqui. E eu fiquei com um jogador a menos logo no início do segundo tempo, e o meu time jogou, tivemos chance ainda com o Everett ali de fazer um empate, de buscar. Então, acho que tudo isso mostra, né? E olha que a gente teve também, né? Hoje a gente fez as alterações aí, a gente deu uma descansada no Lúcio no segundo tempo, né? A gente tirou o Heitor, a gente tirou o Davi Gabriel, a gente tirou o Souza, tiramos por uma contingência de dor de cabeça ali e tal, o Aruá no intervalo, ele pediu para sair. Depois, pela contingência pior ainda, nós perdemos o Salatiel, que também descansou, entre aspas, né? No segundo tempo. Então, assim, a gente cumpriu a missão, cumprimos bem a missão em relação a encarar o CSA de forma bastante digna aqui dentro da nossa casa. Essa invencibilidade que você falou, ela é muito importante, ela era para a gente, assim, foi um dos fatores que eu usei para motivá-los para esse jogo. E, na verdade, que aconteça agora, que não é tão traumático, que não é tão ruim, o que a gente tem aí agora, né? Uma baita responsabilidade pela frente. A gente já cumpriu, sob o meu comando, a gente cumpriu uma missão que era o título do tricampeonato, e agora nós vamos firme para cumprir a outra missão, que é nos manter ali no G4 e preferencialmente no G2, e depois vamos para o mata-mata aí, para a gente, se Deus quiser, concretizar o grande sonho, né, do torcedor
de vocês da imprensa, da diretoria, dos atletas, que é tirar o clube dessa divisão aí tão incômoda. Mas hoje, o time da Série B encarou forte e com um a menos, o time que está é a sensação da Série C e da Copa do Brasil. Moacir, boa noite. Até que ponto entrou hoje e agradou durante a sua escolha, por exemplo, o Lucas fazendo essa dupla com o Guilherme Paraíba, o Robson substituindo o Suspenso Ferreira, o Antônio Villa começando o jogo no lugar do Souza. Até que ponto o desempenho desses atletas pode interferir até uma dúvida sua em jogos futuros? Não sei se a partir de quarta-feira contra o Souza. Pergunta, mas assim, qualquer nome que eu citar aqui vai causar assim uma expectativa e ou uma decepção, né? Eu acredito assim, na minha avaliação, vamos falar aí, os dois laterais direitos foram bem, o Antônio Villa fez um bom jogo, até o momento que ele tinha, né, condições de, inclusive quando ficamos com um a menos, ele deu um passinho para trás ali, para fazer dupla com o Robson depois acabou tomando uma pancada, então assim, essa questão de ritmo de jogo é uma coisa muito, muito séria, né? E gostei da entrada do Henrique novamente, sabe? Então, assim, a dupla de zaga ali, eu estou tranquilo da formação da mesma, e a gente não tivemos, assim, uma decadência pela falta de um ou de outro, certo? Só que a gente sabe, e vocês também estão sabendo, né? A gente tá dando moral para esse grupo, a gente está acreditando nesse grupo, e a gente também está buscando se reforçar. É impressionante como o mercado está aí, tá revolto, tá uma loucura, e é impressionante a quantidade de oferta, mas a gente quer realmente reforçar. E esses atletas aí que nos têm chegado, a gente analisa todos, respeita todos, mas a gente acha que não é aquela coisa, aquele upgrade, aquele grande mudança de cenário, né? Então a gente está tranquilo em relação a isso, mas eu digo para você que a dupla de zaga me agradou, o Antônio Villa me agradou no meio campo, o Robson, né, cumpriu bem sua função. Então, assim, a gente tem, né, tá tendo aí um grupo bom. O Mikael entrou muito bem no finalzinho, sabe, numa condição bem difícil, né, uma condição bem complicada ali, estava com um a menos e ele entrou bem no jogo. Então, assim, a gente tem um grupo muito bom, e porque tanto que ficou hoje fora o Souza, ficou Ferreira de fora, ficamos, né, a gente se deu ao luxo de tirar, independente de resultado, a gente ia tirar o luxo, já estava tudo já no programa ali, o que a gente quer ter na quarta-feira lá, todos na plenitude, para que a gente possa fazer um grande jogo lá em Souza, é um jogo hiper complicado, hiper super, eles já trocaram já o horário do jogo, prevendo assim, que talvez o clima, né, lá na cidade esteja, mas a gente está preparado para tudo, a gente sabe que a Série B, ela é essa questão aí mesmo, e não tem problema não, a gente está viajando aí segunda-feira para lá, amanhã a gente já se reapresenta, trabalha forte, recupera essa rapaziada aí, e vamos para segunda-feira lá para Souza, para a gente, quarta-feira, se Deus quiser, roncar o motor lá, fazer um grande jogo, e eu queria aqui, como eu falei, parabenizar, né, todos que participaram da Copa do Nordeste aí. Infelizmente não foi o resultado que a gente desejava, mas hoje o América se despede da Copa do Nordeste não de uma forma desonrosa ou de uma forma, por exemplo, eles jogaram com o São Bernardo agora, foi 3-1 e tiveram muitas chances. Se a gente toma um placar desse, de repente, né, ainda mais conhecedor como eu sou da nossa torcida, da nossa tudo aí, poderia ser complicado, mas a gente teve chance, cara, de empatar, tivemos chance de abrir. A bola do Robson ali no escanteio, né? Pô, ela sobrou muito limpo para ele, mas é um volantão mesmo, né? Não é aquele matador. Então, a gente, como eu falei, estamos tristes pela derrota, mas estamos esperançosos por aquilo que a gente fez de rodagem de elenco e vamos seguir aí. Vamos seguir bem breve, vocês terão novidades também que com certeza agregará a este grupo um peso grande para que nós busquemos o nosso acesso.
Você, boa noite. Você falou de rodar em elenco, dar oportunidades a outros atletas, e a gente tem percebido, vamos dizer que eu percebi, que todos os atletas têm sempre pouquíssimas chances de poder atuar. E talvez o jogo de hoje fosse uma oportunidade para ele poder mostrar um pouco do seu futebol, já que nas últimas partidas aqui ele não foi tão bem assim, jogou pouco tempo, que é o Guilherme Romarinho. O que acontece com o Romarinho? Ele não vem treinando bem? O que acontece para ele ser tão, pelo menos na minha opinião, um pouco mais preferido que os outros? Ah, não, o Romário trabalhou comigo no Volta Redonda em 2017, eu conheço ele há muito tempo. É uma questão de oportunidade mesmo e de feeling, de situação ali. Hoje a gente tinha a gente tinha um projeto para o Romário hoje, mas da hora da discussão esse projeto foi embora. Ele foi embora e agora eu procuro, como eu falei sempre, né, o torcedor do América, eles me conhecem bem, eles confiam muito nesse dia a dia meu, nessa lisura de trabalho, nessa não preterir ninguém e não dar preferência ou dar cadeira cativa a ninguém. Eu sou um treinador totalmente, né? É igual político, eu sou apolítico. E com relação à escalação, eu sou a favorável a A, B ou C. Eu tenho as minhas convicções e eu vejo o dia a dia. O dia a dia me fala muito. Então, assim, é importante vocês analisarem nas oportunidades que os atletas tiveram, qual que foi a performance e qual que foi o handicap do cara. Se foi acima demais de uma média e o cara não está tendo, aí eu estaria errado. Mas é importante vocês todos analisarem isso, como a gente analisa o jogo ali, né? Agora acabou o jogo, amanhã cedo eu estou vendo o jogo na íntegra, sem o calor do jogo, sem nada. E eu não acho que está havendo assim, em momento nenhum, nem questão de preterir ninguém e nem questão de favorecer ninguém. E hoje estava aí o Ferreira, estava o Souza, estava todo mundo aí no estádio, né? Então a gente sabe que a gente tem um grupo forte, um grupo bom, e a gente vai seguir aí, dando sempre as oportunidades àqueles que a gente no dia a dia sentir que tem que tê-las e que não pode deixar de tê-las, né? Então, assim, eu estou muito tranquilo em relação a isso. E os atletas também, lógico, quem não joga fica chateado, mas a gente está num caminho bom aí. Muitas coisas vão acontecer aí nesses próximos dias aí. Virão muitas novidades, coisas que eu tenho certeza que o América tá forte aí para essa reta final de Série B de brasileiro. Moacir, boa noite, Marcos Michel Então. Hoje o América perde a invencibilidade. Era pouco mais de um ano sem perder como mandante nos seus domínios. Qual o peso dessa perda de invencibilidade para você, para o grupo e também para o América? Aparentemente nenhum, porque se fosse uma coisa. Primeiro jogo do mata-mata, a gente perder a invencibilidade, por exemplo, apesar que a gente está batalhando muito para fazer o segundo jogo aqui. Se a gente perde essa invencibilidade lá no mata-mata, né? Eu vou relembrar aqui 2019, jogo contra o Jacuipense. A gente ficou no 0x0 aqui, nós massacramos eles e não fizemos. Ali doeu, porque aí a gente foi para lá precisando ganhar, ir para os pênaltis, né, e tal, então aconteceu aquela catástrofe lá. Só que é o seguinte, né, em relação a estado anímico dos atletas, e até o torcedor, eu queria parabenizar o torcedor que entendeu, o torcedor do América entendeu o momento, entendeu que não era para, de forma nenhuma, ficar vaiando, pegando no pé hoje. Hoje era o dia da gente ver, né, o pessoal que tá jogando menos aí, era a gente colocar mesmo o pessoal para rodar, era ver também, foi bonito de ver a entrega do Herbert, quando ficou com um a menos, a gente podia até ter empatado o jogo, foi bonito de ver várias outras situações. Então, a bola parada da gente, né, ela entrou, porque era uma coisa que a gente perde muito, né, quando você perde Souza, Davi, os caras são a batida fantástica, né, e a gente conseguiu ali, conseguiu achar algumas situações, inclusive uma apareceu ali, clara e evidente, assim, muito para a gente fazer. Mas agora, o impacto não existe, fechamos, né, é ruim você falar isso, né, fechou com dignidade e tal, né, mas é pior se você não tem a dignidade. Pior se você tem um jogo xoxo, atípico,
sem lutar, sem demonstrar que a camisa, né, ela está aí, ela é forte, e nós precisamos de cumprir a missão. A missão, né, a segunda missão do ano é a Série D, é o acesso. Isso aqui seria um bônus. Eu falei, quando eu fui contratado, eu falei isso para a diretoria. Eu falei, ó, campeonato estadual, total possibilidade de chegar e levar. Chegamos e levamos. Série D, a gente possivelmente tem que fazer ajustes e reformulações no caminho. Estamos fazendo e vamos fazer. Estamos fazendo uma boa Série D. E a Copa do Nordeste era um sonho. Nós não, para ser campeão da mesma, com o Bahia jogando, com o seu time, quando joga com o time principal, o próprio Ceará, esses clubes aí de Série A, cara, não dá para você ficar aí enganando ninguém. Então, o curso ele tá acontecendo. Então agora esperamos que a gente, né, não fale na missão, né, a missão que não é impossível, mas é dificílima. Esse campeonato da Série D, eu vou falar para você, é para James Bond, mas nós vamos firme aí. Boa noite, Moacir. Henrique mais uma vez entrou na segunda etapa, solto, confiante, deu mais aceleração para o ataque. Eu quero saber como tem sido esse processo de amadurecimento desse jogador, se tem sido algum trabalho para que esse jogador tenha ganhado um pouco mais de confiança e voltado a, quem sabe, a titularidade. O Henrique, todo mundo sabe que eu gosto muito do jogador, tá? Eu gosto de jogador leve, rápido, habilidoso. Ele hoje atuou em duas funções, né? E quando eu coloquei ele para fazer mais centralizado, que eu botei o Thiaguinho, o Herbert aberto e o Salati lá na frente, infelizmente a gente não conseguiu compor isso. Mas eu acredito muito, eu fico muito feliz de ter dado a ele, ao Henrique, a oportunidade no Campeonato Potiguar de disputar sua primeira final como titular. É um jogador realmente promissor e a gente tem que ter isso aí. O torcedor também tem que ter paciência com ele, que ele está evoluindo, como você citou. E ele hoje realmente entrou mais uma vez bem. Entrou com alguma combinação boa com o Mendes, o Lucas Mendes ali na direita. Ali. Foi onde nós conseguimos concatenar algo, foi do lado direito com o Henrique e com o Mendes. Então, isso mostra que ele está evoluindo e eu espero que ele consiga, né, evoluir ainda mais essa parte de. Falam muito da compleição física dele, mas ele tem 19 anos, ele é leve e é uma coisa que vai acontecer, está acontecendo, né? Então, eu já considero o Henrique, provavelmente, em 2025, a grande revelação do América, a nível de um jogador formado aqui. Então, esperamos que ele siga evoluindo e que possa aí nos dar coisas melhores ainda na sequência do brasileiro. Boa noite, Moacir. Lucas Rodrigues veio titular após a ausência do Guilherme Paraíba na última rodada da Série B. E aí, hoje, mais uma vez, jogou muito bem, ganhando oportunidades. Você acha que o Lucas Rodrigues pode participar dessa titularidade da zaga? Pode ter sim. Ele é um garoto firme, um cara que. Garoto não, né? Eu o conheci lá no ABC, ele era da base. E ele precisava de ter rodagem, evolução e ser mais firme como ele está sendo firme. Então ele mostrou para mim que ele está também num processo evolutivo, só que diferente do Henrique, já tem, né, a questão da compleição física muito boa e a maturidade, aquele time de bola, de chegar no alto, no baixo, ele está fazendo muito bem, cara, muito bem, e tem uma saída muito boa, então passe entre linhas ali, bacana pra caramba, é um jogador que pode sim, pode figurar aí nos próximos jogos como titular do América. Moacir, boa noite. Queria saber sobre o contexto do jogo, né? A vitória do Confiança durante a semana, ter dificultado a possível classificação de vocês, se isso abalou de alguma maneira a confiança do grupo para hoje, se isso desmotivou um pouco, e também sobre a importância de uma derrota como essa, sofrida na sequência também da temporada aí. Você já tem um jogo bastante importante na quarta-feira contra o Souza.
Queria que você falasse um pouquinho dessas duas questões, por favor. Obrigado. Bom, eu acho que a presença da nossa torcida hoje aqui na Arena, e eu agradeço muito aqueles que vieram e que nos apoiaram, que em momento nenhum, mesmo no momento do placar adverso, entenderam o processo, tá? Eu acho que a presença deles, assim, meio esparçados e tal, diz bem o que era o jogo, certo? Agora, nós não poderíamos estar esparçados, desorganizados e sem determinação. A gente fez um jogo muito organizado, na minha visão, tanto com 11 como com 10 jogadores. Tivemos uma organização muito legal e a gente respeitou muito a camisa do América, respeitou o nosso torcedor, a nossa tradição. E foi um pecado, né? Depois daquele primeiro tempo, a gente tomar o gol. Aí sim, ao tomar o gol, aí você faz um link com aquele jogo lá do Confiança, que o Bahia foi com o time sub-20 e que ali praticamente demoliu, né? Ou então diminuiu demais as nossas chances. Mas a gente não deixou de saber que nós fizemos treinos muito bons com essa equipe aí, na quinta, na sexta, e viemos para o jogo no sábado. E no primeiro tempo, assim, bastante competitivo, né? Bastante igual. E aí tomou o gol. Quando você toma o gol e tem essa questão aí depois ainda para completar o Ceará virou um jogo lá e tal. Então, assim, realmente em momento nenhum a gente colocou como era um amistoso, era uma coisa, não, era um jogo oficial que tinha na história, né, nos anais da história fica aí esse resultado, mas a atuação também fica. O dia que o América ficou com menos um aqui e não se entregou, que não relaxou, certo? E você viu ali a minha postura na beirada do campo, ganhando de 3, de 4, perdendo de 1, de 2, é a mesma coisa. Eu não deixo de apoiar meus jogadores, cobrar deles, né? Então eu acho que isso tem muito a ver. Se o treinador vai para ali, senta no banco e tomou um, já era, e fica ali quietinho ali, cara. Eu acho que isso causa um pouco de desatino e de desânimo nos atletas. Mas quando você vai para a beirada do campo e vamos empatar, vamos virar. A gente buscou, cara, buscou, só que não tivemos a competência necessária e para virar. Mas eu volto a dizer, um jogo muito organizado do América e infelizmente uma derrota que talvez no cômputo geral aí, se a gente não tem aquela expulsão ali naquele momento, que era o início do segundo tempo, provavelmente a gente empataria e talvez, porque não, até viraria o jogo. Mas o se, né, se não existe no futebol, essa preposição aí, a gente fica mesmo com esse fechamento aí de dignidade, de respeito ao nosso torcedor e à camisa do América. Valeu, pessoal. Obrigado. Descanso para todo mundo.